Bom dia novamente, graça e paz. Graça e paz, amém? Amém. Queria pedir desculpas para quem nos visita, principalmente, que eu sou da área de tecnologia, a gente tem coisas que não explica ontem funcionou e não funcionou. Deve estar cansado. Mas eu queria ler um texto com você que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Certeza que você sabe de cor esse texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem é ele e para ele? Quem é esse ele aqui? O nosso poderoso Deus, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós agradecemos, o Deus que nós cantamos aleluia, o Deus que nós declaramos essa manhã que ele é o nosso universo, o Deus que nós começamos cantando, nos colocando diante dele. Eis que aqui, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para agradecer o teu nome. E esse é o Deus que todas as coisas por ele foram criados, para ele e por ele. O final do versículo 16 é de Colossenses 1. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso significa, irmãos, que viver é deixar Deus, esse Deus que nós cantamos, nos usar para os seus propósitos, e não o contrário, onde muitas vezes nós nos equivocamos e pensamos que nós devemos usar Deus para aquilo que nós desejamos. Mas na verdade, a nossa oração, o nosso desejo deveria viver para que Deus pudesse operar o que Ele quer em nós e nos usar da maneira que Ele tem, que deseja e planejou nos usar. Porque eu e você fomos feitos por Deus e feitos para Deus. E qualquer significado, qualquer coisa diferente disso nas nossas vidas não vai ter qualquer significado. Somente o Criador, somente Deus, que deve ser, ou deveria ser, ou é o nosso universo, é o Deus que pode nos dizer e nos direcionar. E talvez responder perguntas que nós temos durante a nossa vida, ou já fizemos, ou estamos fazendo, ou vamos fazer. Por que eu estou aqui? Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu estou ali? Por que eu fui colocado naquele lugar? Por que eu estou passando por isso? Porque somente nesse Deus que criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É somente nesse Deus que a gente vai encontrar a nossa origem, a nossa identidade, a gente vai encontrar o nosso propósito. Todo o resto, irmãos, nos leva a uma encruzilhada. Todo o resto nos leva a um beco sem saída. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nele, nesse Deus que criou todas as coisas, nós fomos escolhidos, predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. E nós sabemos, irmãos, a nossa história, as nossas experiências, a nossa vida nos lembra de que Deus tem um plano perfeito para nós. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus soberano. E quando nós lemos
esse versículo de Efésios, nós vamos entender que você e eu só vamos descobrir a nossa identidade se nós tivermos um relacionamento com Jesus Cristo. Ontem nós tivemos aqui no reunião de jovens, tinha o Adam, um menino que veio conhecido de muitos nós, amigo de longa data, muitos anos sem vê-lo, e de diversas coisas que ele falou que me pegaram, mas uma das coisas que ficou batendo na minha cabeça, na minha alma, no coração, é que ele falou sobre nosso propósito é conhecer Deus, Ele, o Criador de todas as coisas, que fez tudo por Ele, fazendo conhecido. Eu e você só vamos descobrir a nossa identidade e o propósito que temos se nós conhecê-lo, se nós buscarmos conhecer esse Deus cada vez mais, se nós tivermos um relacionamento com Jesus Cristo. E se nós tivermos um relacionamento, se nós conhecermos Deus, realmente Ele vai ser o nosso universo, realmente Ele vai ser o Rei das nossas vidas. Além de Salvador, Ele vai ser Senhor das nossas vidas. E aí nós vamos então entender o propósito da nossa vida. Nós vamos entender que o propósito da nossa vida faz parte do propósito de Deus para a eternidade. Leandro, o que Deus quer de mim, Leandro? O que Deus quer, irmãos? Vamos simplificar aqui, não precisamos criar nenhuma estratégia, não precisamos montar uma apresentação, fazer um canvas, vamos fazer simples. A gente tem um ID, foi deixado por Jesus para nós. A gente vai conhecê-lo para fazê-lo conhecido, para que as pessoas possam entender aquilo que nós sentimos quando nós cantamos aleluia, que as pessoas possam entender aquilo que nós sentimos quando nós proclamamos que nós amamos um Deus que está aqui, mas é invisível. Nós não vemos, mas cremos que Ele morreu por nós, que Ele nos salvou. Esse Deus então precisa ser Senhor das nossas vidas, porque dele, por Ele são todas as coisas. Isso significa, irmãos, que a gente não está aqui de bobeira. A gente não está aqui por acaso. A gente não caiu de paraquedas aqui, irmãos. Você não é um acidente, tá bom? Tua vida não é uma causa da natureza. Talvez teus pais não tenham te planejado. Mas Deus certamente te planejou. Para Ele não foi surpresa quando você nasceu. Ele te aguardou. O salmista, lá no Salmo 139, no versículo 15, vou ler a versão mensagem aqui, ele diz o seguinte: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Assim como Jesus falou numa outra oportunidade, que Ele sabe cada fio de cabelo. Para aqueles que têm cabelo, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E o salmista continua falando no Salmo 139, 15, ele fala: sabes exatamente como fui feito, como fui desenhado, aqui fala esculpido. Ele nos conhece, Deus nunca fez nada por acaso. Sabe por quê? Porque Ele não comete erros. Um Deus perfeito, um Deus que não muda. Se não houvesse Deus, talvez eu e você teríamos sido um acidente, ou talvez eu e você teríamos sido até planejados, mas estaremos aqui brisando sem nenhum propósito. Mas há um Deus que nos fez por uma razão, e por isso, irmãos, a nossa vida tem, ou deveria ter, ou terá um profundo significado. Não sou um acidente, fui criado por Deus. Então o que dirige a minha vida? Qual é a força? O que me motiva? O que dirige a minha vida? O que dirige a sua vida, irmão? Talvez, se você refletir sobre essa pergunta que eu te fiz, talvez hoje a tua vida esteja sendo dirigida por um problema, por uma pressão.
Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, por centenas de circunstâncias. Mas nós não podemos deixar que essas coisas sejam as mais importantes. A nossa vida precisa ser dirigida por Deus, que nos criou por um propósito. Nós precisamos conhecer e fazer o conhecido. Não deixe que a sua vida seja dirigida pela culpa. Muitos passam a vida inteira fugindo do remorso, ocultando coisas por conta de vergonha, manipulados por lembranças, permitindo que o passado venha controlar o futuro. Irmãos, Deus nos deu um novo começo. O passado ficou lá na cruz, irmãos. Nova vida, um novo nascimento em Cristo. Nós temos essa novidade de vida. O que passou, passou, deixa para lá. Olhar para frente, porque Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele continua despejando graça e misericórdia sobre nós. Nós não podemos ter a nossa vida dirigida por rancor, nós não podemos ter a nossa vida dirigida por raiva. Tudo isso precisa ser aliviado, irmãos, através de perdão. Perdoe. Perdoe. O rancor machuca, causa indignação. Deixe para lá, perdoe, irmãos. Não podemos ser dirigidos pelo medo. O medo nos impõe uma prisão, um cárcere. E quando nós temos medo, muitas vezes nós não vamos conseguir ser aquilo que Deus deseja e pretende que a gente seja. E nós podemos lutar contra o medo com o amor de Deus, nós podemos lutar contra o medo com a fé. Não deixe que a sua vida seja dirigida pelo materialismo. Não deixe que adquirir, somar, seja o único objetivo da sua vida. Isso não é uma apologia à pobreza, não, irmãos. Que você batalhe, que você ganhe, que você abençoe a sua família, que você tenha condições, mas isso não pode ser o que dirige a tua vida. Jesus tem uma passagem que eu adoro, fala lá, ô louco, está armazenando em celeiro, não cabe mais, vai ter que estar pensando em construir um outro celeiro, não tem espaço, o que vão fazer essa noite quando pedirem a tua alma, querido? Caixão não tem bolsa. Não seja dirigido pela necessidade de aprovação. Muitas vezes nós achamos que nós permitimos que as expectativas das pessoas, família, amigos, controlem a nossa vida. E quando nós deixamos que a opinião dos outros controle a nossa vida, nós estamos deixando de lado o propósito que Deus tem para nós. Quem que deve controlar a nossa vida é só Deus. E o que nós precisamos desejar ardentemente é que a nossa vida seja dirigida com base no propósito que Deus tem para mim, com base no propósito que Deus tem para a Morete, com base no propósito que Deus tem para o Lucas, com base no propósito que Deus tem para todos nós. E quando nós conhecemos esse propósito, irmãos, a nossa vida tem sentido. E quando a nossa vida tem sentido, nós podemos passar por muitas coisas, nós podemos até mesmo suportar tudo. Se nós não entendemos onde nós queremos chegar, o caminho fica insuportável. Sem Deus a vida perde o sentido, não tem propósito. E sem propósito não há relevância na nossa vida, não há esperança. Eu anotei aqui que a maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Quando nós não temos propósito, talvez, Leandro, mas eu sou velhinho já passei. Se você ainda está aqui, porque Deus tem algo para fazer através da tua vida.
ter esperança. A esperança é tão essencial para nós, para mim, para você, como ar e água. E essa esperança é gerada quando nós temos propósitos. Quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, nossa vida passa a ter sentido. E quando nós entendemos isso, as coisas vão ser simplificadas. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer, então eu não vou ficar dando cabeçada, eu não vou ficar tomando outros caminhos, eu não vou ficar perdido. Com um propósito claro, eu coloco um alicerce, fundamento as coisas. As minhas decisões agora partem com foco, com uma direção, com sentido. Vou destinar meu tempo e meus recursos para aquilo. Quando eu entendo o propósito de Deus para mim, a vida passa a ter sentido. As coisas ficam de alguma maneira simplificadas e direcionadas. Efésios 5,17, o texto é o seguinte: não se descuidem. Tomem cuidado, não se descuidem. Tentem entender o que Deus, o que o Senhor quer de vocês. Irmãos, não há nada mais potente, não há nada mais precioso do que uma vida direcionada. Não há nada mais precioso do que uma vida focada. Quando você pode testemunhar sobre isso, quando você coloca foco em algo total, aqui não tem nada. Não é um brigadeiro que vai fazer você fugir da dieta. Quando nós conhecemos o propósito, a nossa vida é estimulada. Nós temos entusiasmo. Quando nós conhecemos o propósito, nós podemos nos preparar para a eternidade. Nós podemos construir um legado, irmãos, eterno. Nós podemos usar o tempo de maneira mais sábia. Porque na verdade, irmãos, nós cremos que nós estamos aqui sendo preparados para a eternidade. As coisas não acabam aqui, irmãos. Fechamos os olhos aqui e acordamos com o nosso Criador para vivermos a eternidade. Dito isso, irmãos, precisamos sempre lembrar que nós fomos criados para ser eternos. O seu tempo na terra aqui, o meu tempo, o seu tempo na terra aqui, irmãos, é apenas um parênteses na eternidade. Eu já fiz essa reflexão muitas vezes, eu não consigo, irmãos, mas um dia eu vou conseguir, não aqui, mas lá. Parece que a gente está tanto tempo por aqui. Eu tenho 42 anos, alguns têm 60, 60 e poucos, 70. Você imagina que tudo isso é só um grão de areia. Nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando de todo o resto que não acaba, é eterno. Talvez esse conceito de eterno para nós é um negócio muito estranho, complicado. A gente não sabe, nada é eterno, nada dura para sempre. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos passar as coisas. Às vezes você passa por uma situação falando: caramba, eu queria que isso aqui durasse para sempre. Eu tenho isso com tênis, com roupa. Caramba, esse aqui eu gostei, mas não dura para sempre, acaba, não dá para comprar outro muitas vezes. A gente não tem noção da eternidade, porque o negócio aqui está olhando aqui 80, 70 anos. Mas tudo isso é só um parênteses, irmãos, no resto. Por isso que a gente precisa fincar, colocar a nossa vida olhando para isso. Eclesiastes 3:11. Deus colocou no coração do homem essa questão da eternidade desde sempre, irmãos. Porque lá o homem foi criado para ser eterno, era para ficar todo mundo lá no jardim a vida inteira. Para a gente entender o propósito de Deus para nós, para a gente conhecê-lo, fazê-lo conhecido, para a gente realmente ter um sentido aqui, a gente precisa, irmãos, manter a nossa mente na eternidade. Tem uma frase de um cara chamado Matthew Henry, que ele diz o seguinte: é necessário que o assunto de cada dia seja nós nos prepararmos para o nosso último dia. Irmãos, a gente não sabe o que
vai acontecer amanhã, certo? Não estou te colocando medo não, tá bom? Não estou te ameaçando. Mas a gente, se eu falar para ti, você acha que você... Vou te fazer uma pergunta. Levanta a mão com sinceridade, não está valendo, não tenho nada para te dar aqui, não tenho bombom, bala, nada. Quem acha que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar? Levanta a mão. Vocês acham que vocês vão passar por essa... Ontem o Adam estava aqui, esse menino, falando, ele falou que Jesus já chamou o elevador. Quem estava aqui ouviu. Ele falou, eu sou uma geração que vai ver essa segunda vinda de Cristo. Jesus está na porta, já chamou o elevador, ele está voltando. E se nós pensarmos sobre isso, ou se talvez você acha que você não vai ser essa geração que vai ver essa segunda vida, que você talvez vai morrer. Nós precisamos pensar sobre como nós estamos olhando para a eternidade, como nós estamos olhando, então, pela possibilidade, irmãos, de nós vivemos um relacionamento com Cristo, de conhecê-lo e fazê-lo conhecido, porque existem outras pessoas talvez que não ouviram ou que não estão entendendo que existe uma eternidade, não estão entendendo que precisam ser salvas, que precisam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se eu e você fomos criados para ser eternos, se Deus colocou, como diz Eclesiastes 3:11, a eternidade nos nossos corações, nós precisamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E aí, irmãos, vem uma pergunta, claro. Mas como Deus enxerga a vida, né? Eu acredito, irmãos, que a Bíblia nos oferece algumas metáforas que nos ensinam como é a visão de Deus sobre a vida. Uma delas é que eu acho que a vida na Terra é um teste, de verdade. Eu ouvia, estava viajando a trabalho, pus o canal lá enquanto fazia outras coisas, e vi um médico falando, um médico cristão falando sobre enxaqueca, viu? Eles estão dando algumas dicas, porque eu ouvi, anotei umas dicas lá para não ter enxaqueca. Ele falava, caramba, eu pedi para Deus que eu não queria ter estresse. Sabe o que aconteceu? Eu tive um monte de estresse. Cara, pô Deus, eu te pedi para não ter estresse, e tu está me trazendo estresse. Ele falou, pô, aí eu compartilhei isso com outra pessoa, então, mas como é que tu vai aprender a ter estresse se tu não tiver estresse? Tu precisa ser treinado, tu precisa ser testado, para que tu consiga no teu caráter, na tua fé, entender o que significa essa questão e você possa aprender a conviver com ela. Não é que as coisas vão sumir num passe de mágica. A gente sempre teve uma brincadeira aqui de anos de reunião de oração, que alguns irmãos pediam sabedoria. A gente falou, olha, de sabedoria, cuidado, hein? Que aparecem situações que vão nos testar, para que eu saiba, eu entenda e eu possa testar. Então, será que eu já estou bem para ser um sábio? Então vem a situação, sim, passou no teste, vamos para outra. Não é que a gente muitas vezes não passa, né? Mas a vida é um teste, irmãos. A gente vai ser testado em grandes mudanças, promessas que são retardadas, problemas que são insuportáveis, e a gente acha que é impossível, orações não respondidas, irmãos, desculpa te falar isso, mas nós temos orações não respondidas. Receberemos críticas que não são merecidas, vamos conviver com tragédias que a gente acha que não tem sentido nenhum, que a gente não entende. A boa notícia é que Deus quer que a gente passe nesses testes. 1 Coríntios 10:13, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Não tem nada que você receba que você não possa suportar, tá, irmãos? Isso é promessa para nós.
É o que Paulo diz aqui, com certeza iluminado por Deus, para dizer: não tem nada que você não consiga. A segunda coisa, irmão, sobre como Deus enxerga a vida, é que a vida na terra é uma incumbência de confiança. Nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência, para aqueles que têm, as oportunidades que nós temos, os relacionamentos, os recursos, tudo são dádivas que Deus confiou a nós. Nós somos mordomos, irmãos, de tudo que Deus nos dá. A vida então é esse teste de confiança. E quanto mais Deus vai lhe dar, irmãos, mais Ele espera que a gente seja responsável. Isso eu não falo, irmãos, quando a gente fala de Deus dá, ou ter alguma coisa, a gente está falando de dinheiro só, está falando de tempo, a gente está falando de talentos, a gente está falando de recursos que você tem, que foram depositados em você, dons, o que você tem feito com isso? A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança, e a vida é uma atribuição temporária. Salmo 39:4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Irmãos, a vida é uma neblina, é um sopro, é um fio de fumaça. Como eu disse, em comparação à eternidade, a vida é nada. A gente não vai ficar aqui por muito tempo. Então não se apegue à vida. Essa é a realidade. E no período que você estiver aqui, lembre-se de 2 Coríntios 5:20, a gente é embaixador de Cristo. Conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Estamos aqui como se Deus, é o que diz o texto, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós, por nosso intermédio. Irmãos, a gente pode até ter alguns momentos felizes aqui. C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A gente não precisa concentrar os nossos esforços em coroas que são temporárias, onde a traça corrói. O nosso tempo aqui não é toda a nossa história, existe uma eternidade. E a gente vai ver os nossos capítulos, os próximos capítulos da nossa vida lá. Enquanto isso, a gente vive com fé aqui. Mas a gente vai fixar os nossos olhos, como disse 2 Coríntios 4:18, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando a vida ficar difícil, a gente precisa lembrar que a gente não chegou em casa ainda. Não acabou o filme. Ainda tem um final feliz para nós na eternidade. Como posso, então, Leandro? Como posso, então, viver uma vida com sentido, com significado, com propósito, seja o termo que você quiser? Eu vou rapidamente citar 5 coisas. Nós precisamos dar glória a Deus e adorá-lo. É quando nós estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Uma frase de John Piper. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar em Deus, Ele precisa ser o nosso universo, nós precisamos servi-lo, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. A adoração é muito mais que louvar, cantar e orar. A adoração é aquilo que nós vivemos 24 horas, né? A adoração é o que você é quando ninguém está vendo. É assim que se adora a Deus, com a tua vida, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que Deus te deu. Nós vivemos o nosso propósito quando nós adoramos, damos glória a Deus. Nós vivemos o nosso propósito quando nós amamos os outros. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se
uns aos outros, é o que Jesus disse em João 3,34. Aquele que não ama não conhece a Deus, irmão. Se você tem ódio no seu coração, se você odeia alguém, talvez você não tenha afinidade com todos, mas se você odeia alguém, Deus não está em você, cara. Desculpa eu te falar isso, mas é real, porque a palavra de Deus fala. Terceira coisa é que nós vivemos essa vida com significado, nós damos glórias a Deus quando nós nos tornamos como Cristo, conhecê-lo, buscar a maturidade, buscar cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Isso nós fazemos orando, nos aproximando do Abba, do Pai, lendo a palavra, entendendo aquilo que Ele deixou para nós fazermos, para nós seguirmos. A quarta coisa, nós damos glórias a Deus, a nossa vida fica com propósito quando nós servimos um outro. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu, tá bom? Não é o dom que você conquistou, o dom que recebeu para servir aos outros. E aí com isso você vai administrar fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Sirva-nos, considere outro maior que você, ame. E a quinta e última coisa, nós vamos viver propósito, sentido, significado quando nós falarmos dele para as outras pessoas. Deus não quer que seu amor seja mantido em segredo. Ele espera que a gente seja embaixador. Ele espera que a gente vá. Ele espera que a gente partilhe, compartilhe, que a gente fale. Tudo isso seria egoísta da nossa parte entender que nós temos uma eternidade, que nós temos salvação, que nós temos a soberania de Deus, um plano perfeito para nós, e nós não falarmos isso para ninguém, nós não compartilharmos e nós não contarmos como uma boa nova de grande alegria, algo que a gente possa dizer, cara, deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar algo, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida foi Deus que me deu salvação. Todo o resto é passageiro. Todo o resto, a traça vai corromper. Tudo que nós passarmos aqui na vida, irmãos, seja o que for, pensa na coisa mais legal que você vive aqui. Isso é passageiro. Existe uma eternidade esperando por nós. Deus está nos convidando para viver para a sua glória, cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para nós, porque essa é a única forma que nós temos para viver. Todo o resto só existimos, mas se nós queremos viver realmente, nós precisamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Eu vou ler novamente Colossenses 1,16 para a gente terminar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas, isso inclui eu e você, foram criadas por ele e para Ele, que a gente possa viver para a glória de Deus, para todos sempre. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós